voltei aqui com vocês para nós fazermos aquela revisão. Então fiquem ligados, porque chegou o momento da revisão. Chegou o momento de tirar dúvidas. Qualquer coisa nós estamos ali no chat. Você pode entrar em contato conosco via chat, que a gente tira dúvida, faz a revisão, fala com os professores. Os professores, professor, o aluno está mandando um alô aqui. Nós também aceitamos esse alô de vocês, alunos. Então, fique ligado na tela para vocês que nós estamos na aula 17.2. Eu, professor Beto Reis, estarei com vocês nessa jornada. Século XVIII, século do ouro. Olha esse infográfico aqui que eu coloco para vocês, tá? Do século XVIII. Mineração como motor econômico, interiorização da colonização, remessa da coroa portuguesa, do ouro para a coroa portuguesa, mudanças sociais com processo de miscigenação muito grande pelo interior brasileiro. Então, essas são algumas características desse século XVIII que nós vamos chamar de século do ouro em Minas Gerais. Por que a gente começa com Minas Gerais? Porque é em Minas Gerais que nós temos a descoberta do ouro. É parte de lá. Depois nós vamos ter Goiás e Mato Grosso entrando nessa corrida do ouro. Mas começa primeiramente com Minas Gerais. Não é à toa que Minas Gerais recebe esse nome. Minas. Minas de quê? De ouro, de diamantes e outras pedras que até hoje o povo acha lá em Minas Gerais. Quem é que descobre o ouro? Foram ações dos bandeirantes. Bandeirantes adentraram no interior do Brasil, vão buscar metais preciosos, mas temos um conflito com as autoridades reais. Muda-se então esse eixo, o eixo econômico ele vai mudar. Ele sai do Nordeste brasileiro, que era grande produtor da cana-de-açúcar, e entra para o Sudeste, que é um Sudeste minerador. É por isso que em 1864 nós vamos ter a mudança também da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? O ciclo do ouro e a formação de novas cidades. O dinamismo econômico, comércio, impostos, serviços, o crescimento urbano, começa a surgir cidades como Vila Rica, Sabará, Mariana, entre outros, São João del Rei e outras cidades importantes da região de Minas Gerais. A religião ela vai ser uma grande representatividade, vai trazer a arte barroca, vai trazer Aleijadinho, vai trazer Mestre Ataíde na construção aqui, uma igreja construída pelo Mestre Ataíde, e uma população diversificada, porque temos migrantes vindo de Portugal, que não moravam aqui no Brasil, nós temos negros que aqui estavam no trabalho escravo, nós temos o mestiço e nós temos o europeu. Então nós temos aí pessoas de tudo quanto é parte se juntando nesse processo de miscigenação. Uma hierarquia social. Nós temos os mineradores, a classe média, os escravizados, e isso aqui faziam parte da pirâmide social. Só que não era tão simples assim, não. Porque essa sociedade mineradora, ela viu uma diversidade muito grande, uma hierarquia, e que causou alguns conflitos. Uma diversidade étnica, convivência e conflitos entre grupos. Irmandades, festas, controle moral que era feito pela igreja, a cultura e o cotidiano dessa população. E aí nós temos conflitos, como foi a Guerra dos Emboabas, que eu falava para vocês, que foi a guerra dos paulistas contra os estrangeiros que aqui chegavam, e a revolta da Vila Rica em 1720, que era uma revolta contra a exploração da coroa portuguesa. Trabalho, uma resistência. Trabalho escravo, ele levava fuga, ele levava formação de quilombo, ele levava uma resistência religiosa com as raízes africanas. Aí o governo federal tinha uma fiscalização rígida, a casa de fundição, a repressão, a fraude, a revolta, mão de obra escravizada com trabalhadores na lava faisqueiras,
condições desumanas e um sistema de exploração pelo controle rígido pela coroa portuguesa e um sistema de repressão. Quem fosse contra a coroa portuguesa era no chicote. Mais ou menos assim, resumidamente, que nós vamos observar essa região aurífera de produção de ouro. Agora com vocês. Faço atividade que eu já volto para corrigir. Ouro, 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 a febre do ouro. Ah, vocês já estão de volta? Nem tinha visto vocês aí de volta aí. E nós estava vendo aqui as atividades aqui que vocês estavam fazendo. Vocês têm ouro aí com vocês? Não? Geralmente a gente tem uma das maiores símbolos da utilização do ouro é no casamento, né? Que se troca aliança. Eu parei de usar qualquer coisa de ouro, eu não uso questões de ouro. Tá? Parei de usar há um bom tempo algo derivado de ouro. Lá na nossa casa não tem ninguém que use ouro. Só minha filha que usa a aliança dela de casamento. Mas por quê? Porque hoje o ouro, muitas vezes, ele sai da exploração, ele sai de terras indígenas, ele sai de domínio do tráfico, ele sai de crimes ambientais, principalmente com a utilização do azogue, do mercúrio, que contamina rios, que contamina peixes. Hoje, grande parte dos nossos peixes são contaminados com ouro, e isso pode causar câncer. Falar em câncer, não esqueça de ir lá no Instagram, professor Beto Reis, e ver a campanha do câncer, hein? Curtir e comentar lá. Quero agradecer os alunos que já foram lá, curtiram e comentaram lá no Instagram. Então, nós temos aí o ouro, ele é presente dentro da sociedade há milhares de anos. Os portugueses eles estavam de olho nesse ouro brasileiro, a descoberta, a tentativa. Imagina, eles chegam lá em 1500. Vão ficar de 1500 a 1600 sem descobrir ouro, de 1600 a 1700 sem descobrir ouro. Só no finalzinho ali, depois de 200 anos, que os bandeirantes descobrem ouro. Aí eles vão ficar o século XVIII todo ali voltado para a produção do ouro. Não queria mais nem saber de cana-de-açúcar. Eu quero saber ouro, 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 Nordeste lá. Eu estou produzindo cana-de-açúcar. Quero lá saber de cana-de-açúcar. Eu quero produzir ouro, ouro, ouro. Começa uma exploração tão forte de ouro que a colônia inteira estava mobilizada para a produção do ouro. Aí tem um controle, tem a interiorização. Aqui no Vale do Guaporé, para vocês terem uma ideia, foi construído um forte Príncipe da Beira no meio da floresta por causa do ouro. Mas bem, passei uma atividade para vocês aí. O que diz essa atividade na tela para vocês? Atividade de sala, de aula, para vocês fazerem. Se liga no Decolando para o Futuro. Vamos decolar para o futuro. A descoberta de ouro no final do século XVIII alterou profundamente o território e a sociedade colonial brasileira. O interior da colônia tornou-se um novo foco de ocupação. Caminhos foram abertos para ligar a região mineradora ao litoral. Adaptado de Laura Melo de Souza, esse texto aí. Olha a pergunta. A interiorização da colônia impulsionada pela mineração teve como consequência direta a consolidação da missão religiosa como centros urbanos coloniais, o deslocamento do eixo econômico do Brasil para o interior, especialmente de Minas Gerais, a redução da presença da coroa portuguesa nas regiões mineradoras, o declínio das atividades extrativistas e da pecuária no sertão nordestino, ou a estagnação da atividade comercial nas regiões litorâneas. Pessoal, cara, o Brasil estava concentrado no litoral brasileiro, sem dúvida. Os portugueses chegam, ocupam, fazem as capitanias hereditárias e vão ficar no litoral brasileiro.
Só que o ouro muda essa dinâmica. A cada vez mais houve uma interiorização, ou seja, as pessoas entraram para o centro do Brasil. Se você olhar, Minas Gerais, naquele momento, era afastada do litoral, para proporções da época. Hoje a gente diz que Minas Gerais é lá no sudeste brasileiro, fica perto do mar, mas naquele tempo já era longe. Agora imagina quando eles chegam aqui no Vale do Guaporé, o quão longe era, criando aqui Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso, criando Cuiabá e outras vilas que vão ser criadas, criando o Crato aqui no Baixo Madeira. Pois é, e eles chegam aqui no século XVIII nessa exploração do ouro, eles começam a adentrar no interior. Minas Gerais vai ser o primeiro, Minas Gerais vai controlar essa produção aurífera. É controlar ali, porque é em Minas Gerais que nós temos ouro, diamante sendo descoberto em grande escala e outras pedras preciosas. Então a resposta correta é a letra da tela para vocês. É a letra B. Segunda questão aí. A sociedade mineradora do século XVIII era dinâmica. Isso sem dúvida, era bem dinâmica essa sociedade. Marcada por mobilidade social relativa. Diversas etnias, diversidade étnica e tensões constantes. A presença do escravizado, do branco pobre, do comerciante e grandes mineradores compunham um cenário de desigualdade e conflitos. Esse texto foi adaptado de João Fragoso e Manolo Florentino. A composição social da região mineradora revela que... O que nos revela? O acesso ao ouro garantia igualdade social entre os diferentes grupos. Havia igualdade social. Os escravizados podiam facilmente ascender socialmente por meio da mineração. Será que existia espaço para o escravizado? A sociedade mineradora era homogênea, com forte presença de nobres portugueses. Havia mobilidade social limitada, mas os conflitos sociais e étnicos eram constantes. A escravidão era residual, substituída por mão de obra livre assalariada. Será que tinha mão de obra livre assalariada aí na parada? Fica comigo aqui. Essa questão ela é interessante porque havia uma mobilidade social. Já pensou? Você lá é um pequenininho ali, garimpeiro, de uma hora para outra você é livre, você tem uma cismaria, que é um pedaço de terra, onde você está explorando outro, daqui a pouco, você descobre uma grande jazida. Aí você tem uma ascensão social. Tem até uma história da Chica da Silva, que foi uma escravizada, que casa com um homem rico, se torna rica, ela mesma vai ter os seus escravos. Tem uma história interessante. Há uma mobilidade social limitada entre essa sociedade, bem limitada. Mas os conflitos sociais e étnicos eram constantes, conflitos sociais. Bastante constante aqui, havia conflitos sociais de várias espécies. Na tela para vocês. Questão correta é a letra D. Letra D. Bora para a terceira. A mineração intensificou a exploração do trabalho escravo. Nas lavras e faisqueira, o negro era forçado à jornada exaustiva. Em resposta, ocorriam fugas, rebeliões e formação de quilombos. Texto adaptado de Eduardo França Paiva. A resistência dos escravizados no contexto da mineração colonial se expressou principalmente por meio de quê? A fundação de universidades e escolas livres em região mineradora, a negociação direta com a autoridade portuguesa para a obtenção de liberdade, da recusa em trabalhar nas lavras e aceitar apenas serviços urbanos,
do uso exclusivo de meios legais como alforria comprada, das organizações de fuga, criação de quilombos e manutenção de práticas culturais. Meus queridos, vida de negro é difícil conter. Cara, no período da escravidão, quanto era difícil ser negro. Como resistir a essa opressão? Como resistir à escravidão? O primeiro pensamento era fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir e criar quilombos. Quilombos do Palmares, quilombo do Quariterê, com Teresa de Benguela sendo grande liderança, José Piolho como grande liderança do quilombo do Quariterê. O Brasil existiam vários quilombos, por isso que no Vale do Guaporé nós temos 9 comunidades de remanescentes quilombolas, só no Vale do Guaporé, onde esses escravizados foram trazidos no século XVIII. E outra questão de resistência era a manutenção de práticas culturais. Fizeram um sincretismo religioso para resistir, para continuar com seus cultos. É Santa Bárbara, mas está dentro do meu contexto aqui da minha religião. São Jorge, é guerreiro, vou pegar ele para mim. Então há um sincretismo religioso grande aí de resistência. Por isso que essa questão aí, a questão correta é a letra na tela para vocês. É justamente a letra E. Bora para a última. Olha, essa última tem um texto grande, hein? Leia o texto, questão 4. A descoberta do ouro no final do século XVII provocou profundas transformações colonial portuguesa na América. Milhares de pessoas deslocaram-se para a região das Minas. Surgiram novos povoados, cidades, intensificou-se a fiscalização da coroa portuguesa e a economia colonial passou a girar em torno de atividades mineradoras. Neste contexto, a sociedade tornou-se mais diversificada. Embora permanecesse marcada pela escravidão, pela desigualdade social e por frequentes conflitos, com base em seus conhecimentos sobre o ciclo do ouro, assinale a alternativa correta. A mineração fortaleceu exclusivamente a economia do litoral, impedindo a ocupação do interior do território colonial? Não, né? Ela foi para o interior. Já estou dando resposta para vocês. Vamos lá. O trabalho das minas foi realizado predominantemente por trabalhadores assalariados livres, reduzindo a utilização de mão de obra escravizada. A descoberta do ouro favoreceu a interiorização da colonização, estimulou o surgimento de novas cidades e consolidou a sociedade marcada pela diversidade de grupos sociais, pela escravidão e pela desigualdade. D. A sociedade mineradora era composta apenas por portugueses indígenas, sem a presença significativa. Deixa eu voltar aqui. Sem a presença significativa de africanos escravizados. O ciclo do ouro eliminou os conflitos sociais na colônia, pois a riqueza foi distribuída igualmente entre todos os habitantes. Pessoal, essa daí é quase um resumo da nossa aula, que fala em todos os contextos. Por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. A descoberta do ouro favoreceu a interiorização, ok? Falou interiorização, estimulou o surgimento de novas cidades, falou na nossa aula. Uma sociedade marcada pela diversidade de grupos sociais, falou sobre essa diversificação, falou sobre escravidão e falou sobre desigualdade. Então, um grande resumo da nossa aula está nessa atividade. E aqui chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que fala sobre a questão mineradora. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade e a atividade será o momento interativo. Eu tinha falado lá que o momento interativo será essa. Não, mas vai ser na nossa próxima aula. Hoje foi trabalhado esta aula. Na próxima aula nós teremos continuidade da sociedade mineradora e momento interativo. Então não percam, hein?